E aí pessoal, me chamo Felipe. Hoje nós finalmente vamos aprender um dos conceitos mais importantes da programação com Python, a programação orientada a objetos, ou POO. Bom, vamos usar o exemplo de celulares. Imaginem alguns celulares. Cada um desses celulares podem ter atributos como marca, como Samsung, iPhone, modelo, cor e número de série. E eles também podem realizar ações, como fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou tirar uma foto. E essas ações são chamadas de métodos. Agora irei mostrar na prática para vocês aqui no VS Code. Vamos definir uma classe chamada animal. Uma classe é como um molde ou modelo que define como os objetos do tipo animal devem ser construídos. Em programação orientada a objetos, esse é o primeiro passo, definir o que seu objeto vai representar. Agora vamos criar um método construtor. Para criarmos, precisamos inicializar uma função. Por mais que não seja uma função, seja um método construtor, iniciamos ele da mesma forma que uma função comum, com def. O init é um método construtor de inicialização, como o nome já diz. E dentro dos parênteses, nós vamos criar os parâmetros que a gente vai fornecer na hora de criar o animal. Self representa o próprio objeto. Já já vocês vão entender. Agora precisamos adicionar os outros parâmetros, como por exemplo, o animal vai ter nome, espécie, idade e domesticado. Ou seja, nome é uma string, espécie é uma string também, idade é um número inteiro e domesticado é um valor booleano, ou seja, é true or false, é sim ou não. Aqui estamos dizendo que o atributo nome do nosso objeto self_nome vai receber o valor do parâmetro nome. O self sempre representa o próprio objeto que está sendo criado ou manipulado. Faremos isso com os próximos parâmetros da mesma forma. Mesma coisa aqui. Atribuímos à propriedade espécie do objeto o valor que for passado como argumento. E assim para todos os outros. Agora vamos criar os objetos da classe. Como fazemos isso? Vamos criar o objeto animal1, que irá receber a classe animal. Aqui estamos passando os valores reais para os parâmetros do construtor. Ou seja, o que o construtor pede? Nome, espécie, idade e domesticado. Ou seja, animal1 irá se chamar Luna. Ela é um cachorro, espécie cachorro. Idade, 9 anos. Domesticado, sim, ou seja, true. Perfeito. Foi definido todos esses valores para o objeto animal1. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem. Por exemplo, animal2. Que é igual animal, chama classe animal. E os atributos serão Rex, como nome. Vai ser um gato. Tem 5 anos. E true. Ele é domesticado. Perfeito. Beleza, os objetos foram criados. Agora, como iremos fazer para acessar esses atributos dos objetos? Bom, para isso, podemos printar aqui animal1. Mas olha o que vai acontecer quando eu printar animal1. Ele somente retornou a posição em que esse objeto está alocando em nossa memória. Porém, o que queremos é retornar os atributos da classe. E como fazemos isso? Utilizamos o ponto. O ponto é o operador de acesso aos atributos e métodos de um objeto. Ou seja, agora chamamos o objeto animal1 e queremos acessar o atributo nome. Como faremos isso? Escrevendo o nome do atributo, ou seja, nome. Agora eu vou querer printar aqui embaixo animal2 agora. Animal2 ponto nome também, que era o nome dos dois. Ao executar o arquivo, eu tenho o nome do animal1 e o nome do animal2.
posso fazer isso para todos os atributos, como por exemplo, quero a espécie do animal 1 e quero a idade do animal 2. Pronto. O animal 1 é um cachorro e o animal 2 tem 5 anos. Agora que vocês entenderam como é que funcionam os atributos de uma classe, vamos para a parte de criar os métodos da classe. Bom, aqui eu criei os métodos. Como vocês podem ver, um método é uma função dentro de uma classe, que representa uma ação que esse objeto pode realizar. Bom, aqui tem o método emitir som. Obviamente é só um exemplo, só irá printar algo no nosso terminal. Não irá acontecer nada demais. Aqui, no método dormir, irá fazer a mesma coisa. Irá dizer o nome do animal, se ele está dormindo. E aqui, no método descrever, a única coisinha que eu adicionei de diferente aqui é uma expressão condicional. O que significa ela? Bom, uma variável chamada status irá receber o valor domesticado ou selvagem. Bom, irá receber domesticado se o animal, se o animal for domesticado, ou seja, se esse self.domesticado for true, for verdadeiro. Se não, else, irá receber o valor de selvagem. E aqui, nesse print, irá retornar o nome do animal, a espécie, a idade, porém, ao invés de retornar se é domesticado ou não, ele irá retornar os status, que se for domesticado, se for true, que é domesticado, irá retornar uma string domesticado, ou se for false, irá retornar selvagem. Bom, e agora como faremos para chamar os métodos dos objetos? Bom, aqui iremos chamar o objeto 1, que irá emitir som. Eu irei chamar o método emitir som, que é a função que eu criei dentro da nossa classe animal. Esse método pertence ao objeto animal. E é por isso que usamos o ponto para acessá-lo. Agora, se eu executar o código, vocês verão que Luna faz um som típico de um cachorro, porque essa função, esse método, retorna o nome e a espécie. E qual é o nome e a espécie do objeto 1, que é o animal, Luna e cachorro? Perfeito, deu para entender? Podemos fazer isso com todos os métodos dessa classe. Farei o mesmo com dormir. Luna está dormindo. E farei o mesmo para descrever. Luna é um cachorro, tem 9 anos e é domesticado. Se eu chegasse aqui e botasse um false, que ela não fosse domesticada, essa expressão condicional aqui cairia nesse resultado, selvagem, como eu expliquei para vocês. Ou seja, se eu executar, Luna é um cachorro, tem 9 anos e é selvagem. Bom, espero que tenham compreendido o que é um atributo e o que é um método para criar uma classe. Agora, como uma informação adicional, irei explicar para vocês como vocês podem utilizar essa classe animal. Como vocês podem ver, eu criei ela no arquivo POO. Vocês podem utilizar em qualquer outro arquivo que vocês criarem. Isso é chamado de modularização. Depois, no arquivo principal do programa, por exemplo, uma main.py, que foi esse arquivo que eu criei para vocês, usamos o comando from e o nome do nosso arquivo, POO, que é o nome do nosso arquivo que eu usei para o tutorial, importe a nossa classe, animal, para importar a classe e continuar utilizando normalmente. Agora podemos criar um objeto novamente, que se chamará animal3, que é igual a classe animal, que irá receber os atributos Donald, espécie pato, 3 anos e false. Agora que criamos o objeto, podemos chamar o método da classe, ou seja, objeto animal3.descrever, que é a função ou método da classe. Como vocês podem ver, ao executar esse comando, funciona perfeitamente igual ao arquivo anterior, somente importando a nossa classe. Bom,
É isso, agora você entende como criar classes, objetos, atributos e métodos em Python com programação orientada a objetos. É uma forma poderosa de organizar o seu código, deixar ele mais claro e mais próximo do mundo real. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí qual o próximo conteúdo de vídeo vocês querem ver. Valeu!